essa é a primeira grande regra da constelação familiar. A gente precisa deixar o outro livre e ser aquilo que esse outro quer ser. Oi pessoal, meu nome é Caroline Ruschel e eu trabalho com constelação familiar, tanto no meu consultório quanto na universidade, fazendo pesquisas científicas sobre o tema. Eu estou muito feliz em estar participando da primeira fase desse projeto lindo que é do Lar para o Portal. Então, a primeira pergunta que eu recebi foi: como funciona a constelação familiar e como é trabalhado? Então, na realidade, as constelações familiares, elas acessam o campo morfogenético da pessoa, dos familiares, e é como se a gente não herdasse só as características físicas e comportamentais, mas também que a gente pudesse herdar sentimentos bons e sentimentos ruins e padrões que os nossos antepassados viveram. Então, por exemplo, se os meus antepassados viveram com dificuldades financeiras, é como se neste momento eu pudesse herdar isso. Mas o que é mais interessante é que eu posso mudar esse padrão e as constelações familiares, então, são uma ferramenta que auxiliam nessa mudança de padrão, tá? Isso em tudo. Em todos os padrões, em todos os sentimentos, é como se a gente acabasse herdando isso para tanto pertencer a essa família, mas também por uma lealdade profunda e por um amor profundo que a gente tem pela nossa família. E isso, claro, é inconsciente, tá bom? Eu aconselho vocês a participarem, porque explicar sobre as constelações familiares é muito difícil. Mas eu convido a todos para participar de uma constelação, sentir esse campo morfogenético, que sem dúvida nenhuma vocês vão ficar fascinados, tá bom? Como participar? Pode ser feito em grupo ou tem um modo individual? Na realidade, ela pode ser feita em grupo ou de forma individual. Infelizmente, em tempos de pandemia, eu tenho realizado somente pelo modo individual, fazendo todos os testes e cuidados necessários para que ninguém se contamine. Mas a técnica em si, a constelação familiar em si, pode ser tanto em grupo como individual. Posso participar apenas visualizando e ainda assim ter benefícios? Sem dúvida nenhuma, você pode participar e ter benefícios. É por isso que o pessoal do Instituto Hellinger e da Hellinger Schule, inclusive eu faço parte do comitê científico da Hellinger Schule, eles nos orientam a não cobrar por constelação. Então, quem participa, quem já foi no meu espaço, sabe que quando as constelações são em grupo, todo mundo paga a mesma coisa. Isso eu venho adotando desde o final do ano passado. Então, é uma taxa que a pessoa paga e ali o campo vai mostrar quem vai constelar. Então, quem participa recebe muito e se souber mudar a postura, com certeza vai ter grandes benefícios. A quarta pergunta é a seguinte: gostaria muito que o meu marido fizesse, porém ele não está disposto. Constelar sem querer ou sem acreditar adianta? Então, na realidade, muitas pessoas constelam pelos outros, né? Eu já vi casos de mãe constelarem pelos filhos que estão crescidos, né? O marido constelar pela mulher. Mas o que a gente aprende mesmo, né? E eu fiz meus cursos com professores que estão há anos no mercado, mais de 20 anos, trouxeram o Hellinger para o Brasil, foram um dos pioneiros, né? Um dos 5 pioneiros na constelação familiar no Brasil, e eles são muito categóricos quando eles dizem que a constelação familiar é uma mudança de postura, não é um milagre. Então, na realidade, tu podes constelar
a tua relação com o teu marido e entender como você deve, ou qual deve ser a sua postura em relação a ele. Mas você não pode constelar por ele. A gente não pode mudar o outro. Essa é a primeira grande regra da constelação familiar. A gente precisa deixar o outro livre e ser aquilo que esse outro quer ser. E se a gente ama esse outro de verdade, a gente vai aceitá-lo do jeito que ele é. Então, obrigar o seu marido a fazer pode, em algum nível, talvez ajude, sem dúvida, porque ali ele vai receber muitas coisas, ele pode ficar muito impressionado. Mas se ele não estiver disposto, e se mesmo depois da sessão ele falar, isso eu não acredito, ele consequentemente não vai mudar a postura e consequentemente não vai adiantar. A constelação familiar não é um milagre, tá bom? Meus cachorros estão atrapalhando. E a vaca também. Bom, a última pergunta selecionada é sobre se eu pensei em criar contos sobre as constelações familiares. E o que eu diria, assim? Eu nunca pensei em criar contos e nem usar esses contos, né? Pensando em contar histórias, mas eu trabalho de forma científica com as constelações familiares. Então, quando eu estou fazendo um trabalho dentro da universidade com conflitos ambientais, eu acabo gravando as constelações para o meu trabalho científico, para publicações. Caso contrário, não. Até porque eu nem lembro direito do que acontece nas constelações, e muitas vezes, se eu lembro, é porque é algo que eu também tenho que trabalhar. Então, não, mas eu agradeço pela dica, tá bom? Infelizmente, são só 5 perguntas. Eu tive outras perguntas muito interessantes e que é bem difícil de responder em apenas 1 minuto. Mas eu me proponho a gravar um vídeo no meu canal falando sobre isso. Eu vou, inclusive, criar o mês, né, onde eu só vou falar da constelação familiar. E aí eu vou comentar com o Dan, trazer para o portal também, para que vocês recebam, né, as respostas dessas perguntas que ficaram sem respostas. Eu convido a todos a participarem de uma constelação, conhecerem o trabalho, e eu estou à disposição para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Foi um prazer enorme ter participado desse quadro e eu espero poder contribuir da melhor forma possível. Um grande abraço e muito grata pela oportunidade.